Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui hoje cantando, celebrando a vitória que Deus tem dado às trans, não só aqui em Caraguá, mas Botucatu, todo o estado de São Paulo e muitos outros lugares do Brasil que foram realizados. E das pessoas, foram 31 decisões, né? 31. Alguém está aqui das pessoas que fez a decisão de não estar? Ok. Muito bem, então. Eu posso compartilhar com vocês o motivo pelo que nós podemos celebrar o culto da colheita, celebrar o culto da vitória. Por que nós podemos cantar, aleluia? Por que nós podemos falar ao Senhor, mas sim, Ele é real? Aqui quem serviu o exército sabe muito bem que quando o general se apresenta não existe, relaxa, né? Tem que ter uma postura, não pode dar risada, não pode olhar para o outro lado, não pode ter outro comportamento. O general se apresentou, você tem que estar vestido da melhor forma, você tem que estar na melhor posição, você tem que estar na melhor condição, porque se não tiver, né, sargento? A coisa pega. Nós podemos celebrar vitória porque nós temos a vitória. Amém? Amém. E a palavra de Deus nos garante que nós somos vitoriosos em Cristo. E essa vitória, ela está numa pessoa muito interessante. Não é a pessoa do pastor, não é a pessoa que fez parte do trabalho e saiu evangelizando, não é na pessoa que fez as comidas gostosas aí, São Francisco e companhia, é na pessoa do Espírito Santo. Amém? Amém. Nós podemos celebrar a vitória porque é o Espírito Santo que nos capacita a fazer a obra de Deus. Se não for Ele, a obra não foi realizada. A obra é realizada no poder do Espírito Santo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Nós temos poder, uma força, poderia dizer o poder, a força. Atos 8 diz: mas receberei a virtude, em algumas traduções está o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus havia ressuscitado há alguns dias e ele está prestes a ir ao céu. Um tempo antes, ele falou que ele não ia nos deixar só e que ele ia enviar o Consolador. O texto bíblico nos fala o outro não é uma outra pessoa diferente, mas um outro eu, Alos. Ele vai enviar uma outra pessoa dele. Jesus está falando isso: eu vou enviar uma outra pessoa de mim. Ele disse que ele e o Pai é um, e a pessoa que ele ia enviar estava dentro desse um, era a unidade.
dessa trindade. Então a outra pessoa de Jesus, o outro ser da trindade, estaria conosco e nos ajudaria, nos faria lembrar, nos confrontaria, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E agora ele está saindo, ele vai embora, porque ele também tinha dito que se ele não fosse, o outro ele não poderia vir, o Espírito Santo. E para o Espírito Santo vir e marcar sua igreja, convencer o pecador da justiça, do juízo e do pecado, Jesus tinha que ir. Ele teria que já receber a sua glória, porque ele já venceu a morte. Então ele teria que ir. E ele vai. E nos momentos finais desse encontro que ele está com os seus discípulos, ele fala: olha, vocês vão receber poder, virtude. Tem texto que está escrito autoridade, que há de vir sobre vocês. Vai acontecer. É uma ação totalmente fora da capacitação humana. É uma ação totalmente, particularmente de Deus. Mas vocês vão estar lá, unidos, orando, até que do alto vocês sejam revestidos. Aí eu quero pensar com vocês, quero levá-los a pensar sobre essa questão do poder. A mídia, a televisão, tenta nos fazer que Deus parece que está tirando um braço de ferro com o diabo. É como se nós não, na hora que nós estamos na tribulação, nas dificuldades, Deus estaria lá tirando aquele braço de ferro, e o braço dele está deitado, e ele está dizendo para a igreja: espera um pouquinho, tira calma, eu vou te dar a vitória. Espera, eu vou te dar, você vai crescer, vai torcer, o que você vai. E nós muitas vezes estamos na expectativa, como torcedores em cima de uma arquibancada, torcendo para que Deus ganhe do diabo. Essa é a nossa conduta. E nós precisamos entender que ele já venceu. Amém? Ele venceu a morte, ele não está tirando o braço de ferro. Quando nós assistimos filmes de super-heróis, quando o super-homem não pode aproximar de uma criptonita, porque ele perde a força. Quando o Batman se aproxima da Coringa e das astúcias de Coringa, ele surpreende o Batman, e o Batman fica perdido, sem ação com ele. Quando o Homem-Aranha encontra os homens no espaço, e aqueles homens conseguem manobrar tão rápido suas ações, e que deixa ele desconcertado, impedido de vencer nessa primeira batalha. Então a mídia está mostrando para nós que o Todo-Poderoso é surpreendido pelas forças do mal. E homem, nós temos que prestar atenção a uma coisa: Deus é soberano e não está medindo força. O poder é dinamis no grego. Dinamis é o nome de um explosivo que, quando descobriram, acharam que tinham encontrado a maior força detonadora e colocaram o nome de dinamite. O dinamis é o poder de Deus que nada supera. O poder do diabo, quando ele age nas suas astúcias, e que ele é o príncipe desse século, é o exousia. O exousia é a permissão que ele tem de agir. Então nós vamos entender isso na prática. Uma pessoa tem uma empresa, ela é dona dessa empresa, e ela tem os seus vendedores, e ela diz para os seus vendedores: olha, todos os seus
vocês vendem com 5% de desconto. Se alguém for comprar uma quantidade um pouco maior, 6, 7, no máximo 8. Mas se a pessoa for pagar à vista em dinheiro, não vai entrar cartão, não vai entrar cheque, e ela vai levar uma quantidade acima de X, aí você pode dar 10. Mais lute pelo 8. Mas mais de 10 você não dá. Exorcismo. Não dê mais de 10% de desconto. Não vai acontecer. Não pode. Porque o Dynamis, o poder que dá acima de 10% é o dono da empresa. Porque ele sabe quanto custou aquele material para ele e quanto o lucro dele vai poder pagar impostos e salários e outras situações da empresa. Então o diabo, ele só tem uma permissão de ação. Mais do que isso ele não tem. E ele não consegue romper isso, porque o poder de Deus está estabelecido. Amém? Amém. O poder de Deus está estabelecido. Uma vez que o poder de Deus está estabelecido, eu vivo na direção desse poder. É Ele quem rege. E Ele não está fragilizado e nem defasado. Ele está na ação plena de sua essência. Então o poder é isso. O poder é o Dynamis, a autoridade que Deus lhe deu sobre toda e qualquer ação que o inimigo tenta contra a sua vida. Então nós podemos perceber que o poder que Deus nos deu não é magnetismo, não é poder de Uri Geller, para, através da força do pensamento, transmitir ondas que vai fazer produtos entortarem. Não é esse poder que Deus nos deu. Também não é um poder pessoal, de argumentos, de situações em que você se coloca diante de uma pessoa usando sua expressão física, sua expressão facial, até mesmo a tonalidade da sua voz. Não é esse poder. Também não é um poder adquirido de estudo científico, de conhecimento. Não é esse poder. Não é um poder de talento humano, das coisas que você sabe fazer muito bem. Também não é esse poder. Não é um poder aquisitivo. Não interessa quanto você tem dinheiro, não é poder financeiro que move essa força. Não é as finanças, não são as finanças. Não são argumentos políticos e nem conchavos com contingente que faça você adquirir esse poder. Também não é um poder filosófico, aonde através dos questionamentos da existência você consiga decifrar, consiga trazer as pessoas a uma luz de alguma coisa. Também não é isso. Também não é o poder de aliações de conceitos nossos que nós fazemos tudo no acho. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Vivemos baseados de conceito, e o poder não é de conceitos. O poder também não é de força física. Não interessa quanto você tenha de massa física. Não é esse poder que ele está falando. Também esse poder não é a beleza estética. Não é a sua formosura que forma esse poder. E também não é o poder do Vox Pop e Vox Day, o 50% mais um, a maioria ganha. Também não é esse poder. O poder que Deus deu é um dom divino. O poder que Ele deu é uma ação, uma graça dele. É a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo, é a presença da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. É esse o poder. E é esse que nós vamos. Numa transe que nós participamos em Santa Catarina, um trabalho que nós fizemos há muitos anos atrás. E nós tínhamos feito um programa com os embaixadores do rei. E nós tínhamos feito um censo em todo o complexo de bairro. E aí aquele menino, um menino de uma casa ali, ele tinha ganhado no encontro dos embaixadores. Ele não era da igreja, os pais eram viciados em droga, ele não tinha
frequentava igreja nenhuma, e ele foi, mas deram o livro de Daniel para estudar para todos os embaixadores do rei. Ele estudou e ele tirou os melhores pontos, foi o melhor comportado, e um menino não crente dentro do acampamento dos embaixadores do rei ganhou o troféu As, o acampante As dos embaixadores do rei. E então nós programamos, aproveitando esse impacto, e eu fui na casa desse pai para levar o troféu e mais o jornal catarinense que tinha saído as notícias sobre a vitória desse menino lá no acampamento. Mas eu não sabia direito qual era a casa dele. E então eu perguntei por uma irmã que morava naquela rua, e falei para ela: irmã, qual é a casa dos pais do Tiago? E ela disse para mim: o senhor está pensando em ir lá? Eu vou levar esses negócios aqui para ele parabenizado pelo filho que ele tem. Pastor, não vai lá não. Ele bate o pastor, ele põe para correr todo mundo que parou ali, ele corre com o pau na mão. Irmã, esse é o problema dele. Eu estou querendo ir lá, estou querendo saber qual é a casa. Pastor, não vai, é um perigo, homem é perigoso. Falei: irmã, por favor, qual é a casa dele? É aquela assim. Aí eu fui lá, bati, o homem saiu gritando, deu um berro estridente lá. E quando ele veio no quintal da casa dele tirando a camisa, eu só disse: o sangue de Jesus tem poder. Ele caiu e veio se arrastando. Oramos por ele e Deus libertou. Ele nos levou para dentro da casa dele. Tomamos um café, ele fez a esposa dele fazer um café. Fez a mãe dele que estava visitando fazer um bolinho. E ali nós compartilhamos a palavra de Deus. E eu pude falar. Amém? É o poder no Espírito Santo. É o nome de Jesus Cristo. Esse é o poder. Não é na minha força. Eu não ia travar uma batalha física com ele. A minha batalha não era nem com ele, mas era com quem dominava a vida dele. É o poder, a presença do Espírito Santo. É a presença da ação de Deus em nossa vida. É o Consolador que faz essa obra maravilhosa. Esse é o poder de Deus. Nós temos as evidências. Por que ter esse poder? Por que precisamos dessa autoridade? Não era muito legal cada um fazer amizade, evangelizar, e quem quer aceita, quem não quer não aceita? Não é por aí. Nós temos que entender a triste condição do mundo. O mundo é escravo do pecado. O mundo está condenado. Nós também temos que entender a triste condição da igreja. A igreja sem o Espírito Santo é covarde. Os discípulos, quando viram Jesus pendurado na cruz, correram todos. E quando Jesus ressuscitou falando com eles, eles ainda ficaram escondidos e com medo. Então vem a ação do Espírito, que visita e dá a eles autoridade para sair e falar, cada um na língua das pessoas que estavam visitando Jerusalém na festa. Esse é o poder. Esse poder, ele é para nos fazer sobressaltar as nossas condições limitadas de pessoas humanas, escravizadas pelo pecado, com o vício do pecado. E que quando aceitamos Jesus, não submetermos Ele à nossa vida, vamos viver como o mundo vive, na prática do pecado, banalizando a vida cristã. É dessa forma que nós vamos viver. Por isso, a necessidade da ação do Espírito Santo na nossa vida, para nos encorajar, para podermos testemunhar daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Para dar testemunho do que Jesus tem feito, você não precisa ser graduado em teologia. Você precisa apenas disputar um relacionamento pessoal e íntimo com Ele cada dia, em oração. Para chegar a uma pessoa
poder ouvir as suas queixas e falar: eu tenho um Deus que pode salvar, eu tenho um Deus que pode dar solução. Eu vou orar por você agora, e orar e transformar aquela vida. Eu me converti um mês e pouquinho depois que eu me converti. Nós fomos jogar um futebol, era um dia de chuva, nós estávamos jogando bola, e terminou o jogo, um colega falou assim: você está indo na igreja agora, né? Eu falei: estou. Ele falou assim: conta para nós como é que é. O que é ir na igreja? Aí eu falei: eu vou contar. Vamos na minha casa. Falei: vamos. Ele chamou todos os outros colegas, e também chamaram famílias, e entramos. Ele morava num terreiro de macumba, e nós então entramos ali. Peguei minha Bíblia, dentro daquele terreiro, um mês e meio mais ou menos de convertido, foi a minha primeira pregação, e a mais da metade deles aceitaram Jesus como Salvador. Amém? Poder do Espírito. Eu só tinha um mês e meio de crente, não tinha conversão, não tinha batismo, não tinha 2 anos de DVD, não tinha nada, mas tinha a permissão de Deus dentro de mim, a autoridade de Deus, o Espírito Santo. E dentro daquele terreiro de macumba, vários colegas meus aceitaram Jesus como Salvador. É o poder de Deus, é esse poder que nós estamos celebrando, é esse poder que nos faz testemunhar, é esse poder que nos faz perceber o pecado, a justiça e o juízo, é esse poder que faz as pessoas se renderem a Jesus, é esse poder que nos leva a sair das nossas casas para falar do amor de Jesus, é esse poder que nos faz falar de algo que nós nunca vimos, mas temos a fé, a esperança e a confiança nesse fato. A fé é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Muitas pessoas na igreja hoje, elas vivem derrotadas, elas não confiam mais no poder de Deus, elas não conseguem mais falar com vibrações daquilo que Deus é capaz de fazer. Às vezes, quando nós estamos falando do poder de Deus, nós estamos com dúvida se realmente ele ainda existe, se ele já não teve o seu prazo de validade vencido. Nós vamos preocupar, nós não temos mais nem força para resistir a determinadas coisas, não temos, infelizmente. Muitas pessoas pararam sobre isso. Há pessoas que têm carência de vitória sobre o pecado, tem pessoas que já não conseguem mais vencer vícios pecaminosos, elas se entregam e é levada para a enxurrada. As pessoas, elas estão seguindo o coração. Se eu me sinto bem desse jeito, é aqui que eu vou. Elas não estão mais se submetendo e deixando que Deus venha a agir através dela. Ela deixa seus impulsos pessoais agir, ganhar espaço, e aí ela faz o que o seu corpo tem de prazer, o que o seu ego se sente bem, aí ela vai fazer. Ela não tem mais capacidade de obediência, ela não tem mais capacidade de se submeter, ela não tem mais capacidade de viver a vontade de Deus. E num devocional que nós fizemos aqui, acho que foi terça-feira, nós vimos: é impossível a restauração, porque ela cresce dentro dessa incapacidade, o seu orgulho cresce e não permite a restauração. Também a carência do testemunho de Jesus, falta de experiência pessoal. Muitas pessoas não têm a experiência pessoal. Um casal chegou para mim esses dias e disse: pastor, eu quero me batizar. E eu falei: que bom que vocês querem se batizar. Pastor, nós decidimos se batizar porque é o seguinte: algumas pessoas escolhem em finais de semana um lugar, uma balada, outras pessoas restaurante, outras pessoas festinhas, outras pessoas essas coisas. E nós então escolhemos a sua igreja, ela é muito legal. Eu falei: está errado, eles estão entrando num barco errado. E aí peguei as 4 leis espirituais e li e mostrei para eles que eles não têm que ir para a igreja porque ela é legalzinha. Eles têm que ir para a igreja porque Jesus salva eles.
foram convencidos pelo Espírito Santo que eles eram pecadores, condenados ao inferno, e que eles precisavam mudar a vida deles, entregar o coração deles para Jesus. Se não tiver essa concepção, a igreja vai ser só legalzinha, e vai ser duro o que vai ser escutado lá na frente, mais tarde. Carência de influência para Cristo, falta de intimidade. Como que eu vou ter argumentos que vai influenciar pessoas a se realmente converterem dos seus maus caminhos? Faço o que eu falo, vai na igreja e aceita Jesus, mas não faço o que eu faço. Eu não tenho compromisso com Jesus. Quando não há um compromisso, não há influência. A influência, o compromisso nos leva a influenciar pessoas. Também poder falar para as pessoas que Deus tem poder para transformar. Você vai ler a Bíblia até o final do mês, dia 31 é terça-feira. Se não mudar nada na sua vida, o meu rosto está aqui, pode vir altar. Imagine, se não mudar nada e a pessoa vem me altar. Não acreditamos no poder de Deus. Não acreditamos que Deus pode mudar. Sabe por que nós não acreditamos? Na psicologia fala transferência. Porque nós não experimentamos a mudança, nós não experimentamos a transformação, ou não entregamos o nosso coração. Se isso não acontece em mim, como que eu posso esperar que vai acontecer em outra pessoa? Então é necessário ter experiência, intimidade emocional, vida prática diária, para que aconteçam coisas especiais na nossa vida. Uma coisa é dar informação de Jesus, outra coisa é testemunhar de Jesus. Uma coisa é você falar do que você conhece da história, como nós falamos de Dom Pedro I, de Tiradentes, Dom Pedro II e de tantos outros que passaram na história. Tudo que eu sei deles foi tudo que eu li nos livros. Há muitas pessoas que tudo que elas sabem de Jesus é porque ela leu na Bíblia. Mas experiência pessoal, dia a dia, contato pessoal. Eu nunca vou poder ter isso com Dom Pedro I, mas eu posso ter com Jesus, que viveu muito mais tempo antes do que Dom Pedro I. Deus não quer que você seja apenas um informante do seu filho unigênito, que você conte coisas do seu filho unigênito. Deus quer que você testemunhe o que o Filho unigênito de Deus tem feito na sua vida. Amém? É isso. Testemunhar daquilo que Deus fez. Hoje, sábado, o que é que Deus fez hoje em sua vida? Você vai sair daqui, pode ser que você encontre alguém desesperado. O que Deus fez hoje em você? Qual foi na sua relação com Deus, a experiência que você teve hoje com Ele, para você poder passar para a pessoa e poder falar assim: Deus tem a solução para a sua vida. Hoje eu estive com Ele, conversei com Ele, Ele me falou coisas preciosas. É essa a questão. Como viver o poder? Como desenvolver, ou como experimentar, ou como desfrutar desse poder? Em primeiro lugar, deseje ardentemente, a cada dia, essa experiência. Entre no teu quarto secreto, busque a Deus e fala: Deus, transforma a minha vida, muda a minha vida. Eu não posso estar satisfeito como eu estou hoje. Eu não cheguei no produto final, estou em processo e eu tenho que cada dia mudar. Se não houver mudança, eu estacionar, vou ficar que nem a China, atrás de uma muralha, atrasado, correndo atrás do prejuízo. Abandonar o pecado. Há uma necessidade de nós abandonarmos a indiferença, a superficialidade, o faz de conta, as reuniãozinhas frajutas que nós muitas vezes fazemos. Nós precisamos mudar.
Precisamos realmente cultuar ao Deus Todo-Poderoso que está aqui. Nós precisamos entender que o celular tem que estar desligado. Nós precisamos entender que conversas paralelas não fazem parte do momento que a palavra de Deus está sendo explanada. Nós temos que entender que outras preocupações não devem ganhar nossa mente, a não ser estarmos ligados dentro da palavra que está sendo exposta. Mas dessa forma, abandonar por completo, entronizar Cristo no nosso coração, deixar Ele ser o Senhor, não tomarmos decisões somente porque temos vontade, mas sabemos qual é a vontade de Deus. Ele ser o Senhor, obedecer à direção do Espírito Santo, saber que o que Ele quer para a nossa vida é o melhor. Quando nós nos colocamos, nos submetemos a Deus, nós vamos sempre conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade, e aceitá-la, confiar nele. Como o salmista fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele vai fazer. Confiança, entrega total ao Senhor. E os resultados dessa ação, dessa entrega, desse abandono, de entronizar Jesus, não tenha dúvida que é a vitória. A vitória cada dia, porque fazendo tudo isso você vai estar em autoridade. E cada vez que o inimigo vem com ação, você tem a sua, do poder de Deus, e ele é desmascarado. Amém? A ousadia de testemunhar. Você vai encontrar você vai encontrar pessoas que têm outros segmentos filosóficos. Você vai encontrar pessoas que são irônicas acerca da religião, acerca de instituições, acerca de regras. São pessoas que tiveram experiências não com Cristo, mas tiveram experiência com denominação, tiveram experiência com pessoas ditas pastores, tiveram experiência com instituições, tiveram experiência com uma série de regras, tiveram experiências com formas de culto, e são pessoas que estão aí condenando Deus de todo mundo por causa disso. Mas você não tem experiência com essas coisas, você tem experiência com o Salvador, com o Filho unigênito de Deus, que enviou o Espírito Santo, que trabalhou em você, que convenceu você, que agiu em sua vida, e você vai falar do poder de Deus, não do que você acha, não do que você pensa, não do que você tem dos seus conceitos, mas pela experiência que você tem, por aquilo que a palavra diz e por aquilo que você já experimentou de Deus. Amém? É isso. Ousadia em testemunhar. Vida transformada, vida contagiante. Viver uma vida de experiência, viver uma vida de convicção, aonde você pode levar as pessoas a crer. Você já imaginou você vender um produto? Você vai vender aqui, olha, esse produto é bom? Eu acho que é. Mas ele tem a ação dele? Eu acho que tem. Você não vai falar do que você acha que Jesus vai fazer. Você vai falar do que Jesus faz, do que Ele é. Quando nós não temos experiência, nós não podemos falar. Jesus censurou os escribas dos fariseus, quando chamou eles de víbora, e disse: como vocês podem dizer coisas boas sendo mal do jeito que vocês estão? O coração fala, a boca fala daquilo que o seu coração está em abundância. Se você tem um coração íntimo com Deus, sua boca vai proferir poder. Se seu coração não é íntimo com Deus, sua boca vai proferir informações apenas. Por último, você vai viver o verdadeiro avivamento. Avivamento não é barulho. Avivamento não é começarmos a pular aqui e gritar e fazer um auê. Oh, glória a Deus.
é um senso de estar faltando, é um desejo de fazer a vontade de Deus, é você não dormir em paz porque falhou com Deus, é você entender que você não testemunhou do amor dele hoje, amanhã você vai fazer, é você estar preocupado, chegou julho e ainda não levou uma alma para Jesus Cristo, é você estar preocupado que as coisas estão acontecendo, mas você não está mostrando para as pessoas que Jesus é a única esperança. Avivamento é você acordar com o desejo de fazer a vontade de Deus e dormir entristecido porque não conseguiu fazer tudo o que tinha que fazer. Não se achar o cara, achar que fez o máximo. Avivamento é você em todo o tempo estar disposto a fazer a vontade de Deus. Os seus planos, a sua vontade, o seu querer, o seu desejo fica para segundo lugar. Avivamento é isso. E nós, quando experimentamos o avivamento, Atos 11:26 fala que quando esses homens estavam agindo dentro do poder de Deus, eles olharam e falaram: esses são cristãos. E relata ali, pela primeira vez foram chamados de cristãos. Durante um tempo, em São Sebastião, há uns anos atrás, o diretor do fórum pediu para eu fazer durante o ano todo culto no fórum. Toda terça-feira eu ia fazer culto no fórum, porque as pessoas, nós vivemos uma época aqui no litoral com muita violência, muitas atrocidades por aí, e os escrivãos e outras pessoas lá no fórum estavam passando mal de ver tantos laudos, tantas fotografias das coisas mais horríveis que tinham. E teve uma sequência de assassinatos macabros. E as fotos desses assassinatos eram as coisas mais horríveis que existiam naquele período. E então pediram para que eu fosse lá orar e falar com eles. E aí eles falaram para mim: olha, pastor, está vendo essa parte aqui, ó? É tudo pessoal de